Olá a todos, eu sou Janice Gomes e esse é o podcast Ciência Básica, o seu espaço de pensar, questionar e experimentar a ciência que faz sentido no cotidiano. Sejam muito bem-vindos e vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Olá, pessoas. Olá. Bom, eu vou apresentar o Wanderson Levi, que eu vou chamar de professor Levi. Tudo bem, muito melhor. E a professora Amanda Raquel de Oliveira Lima, tá? Bom, eu vou dizer que a Amanda é uma bióloga licenciada pela Universidade Federal de Alagoas e o Levi é um geógrafo licenciado pela Universidade Estadual de Alagoas. Então, as academias estão devidamente apresentadas. E que ambos atuam também na educação básica de Arapiraca. Então, a educação básica está devidamente representada, não é isso? Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindo e bem-vinda. E eu vou começar com a Amanda, porque nós temos muito assunto hoje, Amanda e Levi. Professores, eu quero começar dizendo que, para mim, isso é um assunto completamente novo. Eu tenho zero domínio sobre a temática. É um desafio, né? E eu não poderia estar melhor acompanhada do que com pessoas que conhecem com certeza muito mais do que eu e com certeza vão poder contribuir muito com a comunidade, com quem vai poder ouvir. Então, Amanda, seja bem-vinda. E eu vou começar já perguntando para a Amanda. Como é que foi que a ciência, assim, começou na sua vida lá atrás, na infância? Um episódio. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E a ciência surgiu desde muito cedo, né? Sou filha de professores. Sim. Uma professora de ciências e um pai geógrafo, por coincidência do destino. Então, a discussão de caderneta, de problemas na escola, de prova, sempre foi muito presente, assim, na minha infância. Mas eu não fazia ideia de que estava tão próxima que futuramente eu me tornaria professora. Mas eu era muito fascinada por plantas e animais, quando criança. E na época em que os meus pais ainda estavam juntos, né? A nossa casa tinha um quintal e um jardim gigantesco, com diversas plantas, da minha mãe. Gostava muito? Muito, né? Ela e um verde, até hoje. E eu lembro que no período de inverno, esse jardim ele ficava coberto de lodo. E, consequentemente, muitos insetos, emboás. Sim. E aquilo, para mim, era maravilhoso. Não suficientemente feliz em apenas ver, né? Então, eu começava ali a pegar os emboás, a brincar de cientista, a abrir os emboás, porque eu era uma pesquisadora, né? E aí, eu acho que foi a partir desse momento, né, que me veio essa vontade, ainda que não racional, né, de ser cientista. Mas ela ganhou uma força muito maior no ensino médio, né, que eu acho que é um ponto que a gente vai tratar muito aqui hoje, que é sobre representatividade e o quanto que é importante. Que foi quando eu tive uma professora chamada Emanuele, mais conhecida como Manu. Ela foi minha professora de biologia nos 3 anos de ensino médio. E, assim, a presença dela, a representatividade dela, ela foi fundamental na escolha do curso que eu queria seguir. Dificilmente a gente fala de uma lembrança de infância sem falar de um professor. É uma das coisas mais encantadoras que a gente vê aqui. Sim. Então, professor Levi, a sua lembrança de infância? Achei lindo que você resumiu tudo, porque não dá pra fugir também da mesma realidade. Mas eu vou começar também agradecendo pelo espaço. É maravilhoso estar aqui. Muito obrigado por esse reconhecimento também, né? Chamar professores da rede para debater sobre esses assuntos é muito importante. É um local de valorização que é realmente muito, muito gratificante. Mas você perguntando qual foi o meu primeiro contato com a ciência, a verdade é que inicialmente, eu sempre quis ser professor. Então, desde pequeno, venho de uma família… Gostei. Né? Eu venho de uma família também de muitos professores. Meus pais não são, mas tenho… A primeira pessoa que se formou na minha família foi uma professora. Então, foram professores que vieram. Mas o meu momento, assim, que eu disse…
eu quero trabalhar com geografia, eu quero ir para essa área da ciência, também foi por conta de um professor meu, o professor Claudevan. A gente tinha aula de geografia, foi no primeiro, segundo, terceiro ano, e ele foi meu professor durante todo esse período. E eu lembro que, assim, eu gostava de todas as disciplinas, mas eu odiava a geografia, eu odiava, achava insuportável, dizendo, não sei pra quê, tenho que estudar isso aqui. Mas ele foi o professor que abriu os meus olhos e disse, meu Deus, que negócio incrível, e que eu tava perdendo de ver, porque, nossa, que professor incrível. Então, naquele momento eu disse, não, se for pra mim ser professor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que vai pegar uma coisa, assim, que todo mundo acha, talvez, assim, que não gosta, ou que não é tão relevante, mas que vai dizer, é incrível. E Você sabe que quando a gente fala de geografia, né, da geografia, eu já ouvi isso. Você falou uma fala muito importante. Será que não é tão relevante? Mas você sabe que eu acho que dificilmente alguém se apresenta à geografia ou deixa a geografia se apresentar a si para não descobrir que é um mundo incrível. Eu descobri a geografia há um tempo. Eu não tinha nenhum conhecimento e não tinha nenhuma relação com ela, não tinha vivência. E eu acabei descobrindo que a geografia ela tem um mundo tão incrível, é tanto potencial, sabe? E aí, especialmente quando a gente fala, não é só da estrutura do planeta, não estou falando disso. Eu estou falando da geografia política, sim, sabe? Aquela geografia mais intensa, mais vívida. É muito bacana, eu acho incrível, assim, a geografia. Mas eu queria perguntar a vocês, porque eu acho que o episódio de hoje ele é muito específico, né? E eu preciso começar, né? Já que a gente já reviveu essas memórias. A ciência, ela tem cor? Essa é a pergunta de hoje. A ciência, ela tem cor, Amanda? Tem? primeiras damas. Bem polêmica. Mas, na verdade, não tem como não ser polêmico, né? Quando a gente traz justamente essa questão de raça, né? De cor. Infelizmente, ainda é muito delicado tratar dessas situações, seja no âmbito da educação básica, seja no âmbito acadêmico, enfim. É difícil, mas, respondendo essa pergunta, a ciência, ela tem cor sim, infelizmente, né? E não é a cor preta. Ainda né? não é. Ainda não é, estamos em processo. Já demos alguns passos que foram muito importantes e são relevantes, mas ainda é um caminho muito árduo a se percorrer. E por que eu falo isso? Porque é nítido, né? Quando a gente vê quem pesquisa, quem produz conhecimento, quais que são as pessoas que estão, que têm mais, vamos dizer assim, vantagens, possibilidades, acesso, né, de estar no ensino superior, de ter ali uma educação boa, né, de qualidade. Da questão social também não tem como separar, né, essa questão social, econômica, o quanto também impacta diretamente. E assim, convenhamos, né, a ciência ela sempre foi predominantemente feita por homens, Sim. né, brancos, Sim. e de elite, Sim. né? Mas isso não significa que o povo negro, as pessoas negras, não tenham feito ciência. Isso é diferente, existe uma diferença muito grande, né? A diferença, eu acho que está ali em quem valida a ciência, né? Quem que determina o que é ciência. E aí eu acho que fica aquela coisa de é quem faz a ciência ou quem deixa que a ciência apareça? A ciência feita apareça. Exatamente. O povo negro contribuiu desde sempre. Desde sempre ele contribui. Então, a gente tem muitas contribuições na ciência, por assim dizer, né, da população negra, na astronomia, na matemática, na arquitetura, Sim. na medicina, na religiosidade. Sim. Tudo isso é ciência, né? Agora, ela foi invisibilizada. E quando a gente fala que há uma invisibilidade, essa invisibilidade, ela não é aleatória. Ela é intencional, né?
ela é intencional. Então, a partir do momento que há essa intencionalidade de visibilidade, nada mais é do que ali o racismo estrutural, né, fortalecendo o apagamento dessa população, das contribuições dessa população. Sim. Então, a ciência ela tem cor, sim, e ainda não é preta. Mas estamos aí, né, amigo? No processo. Em processo. Nossa, eu fiquei arrepiada. É pesado, assim, pensar nessa verdade é difícil, mas ouvir essa verdade é outro processo, né, que a gente tem que administrar. E aí eu queria perguntar para o Levi, você é professor de educação básica, você trabalha com alunos da rede, por que é importante que essa criança se perceba na sua cor, né? Por que é importante que ela se identifique antes de conhecer a ciência? Ou será que isso é possível? Será que é possível que a criança se perceba preta antes de conhecer a ciência? Ou as duas coisas vão se misturar em algum momento? Olha, é uma pergunta complexa. Muito interessante, inclusive. Eu vou começar a minha fala, talvez retomando um pouquinho sobre o que a Amanda já colocou, que é o seguinte: quando a gente pensa na figura do cientista, se eu chegasse numa sala de aula e dissesse hoje assim, desenhe um cientista, vamos pegar um 5º ano, um 6º ano, desenhe um cientista. Quantos desenhos não vão ser? Um homem branco, com cabelo em pé, com um jaleco branco, com óculos. Com óculos, isso. Algum tubo de ensaio na mão. Algum tubo de ensaio na mão, talvez alguma explosão de fundo. Quantas imagens a gente não vai receber dessas? O que nos mostra que a nossa sociedade, ela vê a ciência enquanto isso. A gente, inclusive, das ciências humanas, que não tem essa figura do jaleco ou do tubo de ensaio. Inclusive, tinha até esquecido a palavra tubo de ensaio, porque realmente não faz uma da minha realidade. Né? Isso, mas as nossas pesquisas, muitas vezes no imaginário social, sequer são tidas como ciência. Porque a gente já não participa muito desse imaginário. E aí, a figura do homem é a figura do homem branco. Então, quando a gente fala sobre ciência, geralmente, o que a gente tem de imagem é essa. Essa é a referência que se tem. Se eu tenho essa referência, como é que eu posso me imaginar para além disso? Então, se eu não me encaixo nisso, se eu sou uma menina que está se desenvolvendo, eu não vejo mulheres na ciência. Eu consigo sonhar em ser cientista? Não consegue. Você consegue se imaginar nesse local? Isso. E tem uma coisa bacana aí que você colocou, tipo, e se no imaginário o cientista, esse cara de jaleco que usa um tubo de ensaio, eu estou falando de ciências específicas. E se eu não gosto, ou se eu não vivencio, ou se eu não tenho vontade de vivenciar essa experiência nessas ciências exatas, nas biológicas, e aí eu adoro história, eu adoro pesquisa, eu adoro a filosofia, a geografia, mas eu também não tenho a representação científica disso. Eu vou me reconhecer como cientista também? Não vai. Inclusive, a gente pode questionar isso a partir do corpo de professores. Quantos professores negros retintos a gente tem na escola? Será que o nosso aluno consegue se reconhecer na ideia de eu também posso ser professor? Porque, quer queira, quer não, quando a gente tem esse imaginário do poder sonhar, que aí vai ser o que alguns teóricos vão colocar realmente com essa ideia de, olha, vira e mexe, quando você tá em uma realidade que é diferente da padrão, você muitas vezes é privado do sonhar mesmo, né? Então, como é que se sonha ser alguém para além daquilo ali? Eu sempre gosto de levar para as minhas aulas referências, por exemplo, para geografia hoje, a nossa maior referência é o Milton Santos. O Milton Santos é um homem negro. Quando a gente fala do Wi-Fi, quando a gente fala sobre... Eu sei que são exemplos bem bobinhos, mas quando a gente fala do Wi-Fi, quando a gente fala do computador, quando a gente fala sobre a questão do rádio, todas essas foram pesquisas que foram desenvolvidas por mulheres, por pessoas fora do padrão. E aí, eu adoro sempre levar isso aqui, exatamente dentro dessa pontuação do... Olha, você pode
pensar para além desse local, sabe? E aí, eu particularmente vejo muito dentro dessa discussão. Quando você me pergunta por que é importante a representatividade, eu particularmente visualizo muito esse cenário. Além disso, talvez alguém possa falar melhor do que eu sobre esse ponto, mas eu lembro, quando eu era muito pequeno, que a gente assistia aquela novela Carrossel, e aí todo mundo podia ser um personagem diferente. Mas a criança negra que estivesse brincando, ela só poderia ser o Cirilo. Não importasse a personalidade, não importasse... Ela só poderia ser aquele personagem. Como se a cor traduzisse tudo que você pudesse ser, tudo que você pudesse fazer, etc. E é exatamente assim como a sociedade nos enxerga. Então, quando a gente fala que a cor, que a ciência tem cor, eu acredito que vem muito desse local. Porque é como a nossa sociedade nos constrói para dizer, se você tem uma cor, se você é uma mulher, o seu papel na sociedade é esse ou esse. Possibilidades não existem. Eu vejo que... Eu estava vendo uma matéria, onde a escritora da matéria dizia que como é que a criança vai se enxergar cientista, especialmente se ela for preta, quando eu tenho, em relação aos brancos, eu tenho 1/3 dessas crianças conseguindo completar as etapas da educação básica. Então, se ela não consegue terminar a educação básica, como é que ela consegue pensar em ser um cientista? E aí, por que é importante, Amanda, que ela se veja nesse papel? A criança que você fala. A criança. Porque assim, eu acho que... por que é importante que a criança, como o Levi falou, por que a gente precisa ter essa representação na escola? Em que momento ser um professor preto, em que momento ser uma professora preta contribui para que essa criança se imagine efetivamente? Eu posso só... Claro. Porque eu achei maravilhoso essa pergunta, porque eu sinto que, atualmente, isso é a coisa que é mais questionada. A gente da área de ciências humanas, que eu brinco que a gente é super questionado na parte do ser cientista, mas isso é muito real. Toda vez que a gente fala sobre representatividade, sobre a importância, isso é totalmente relativizado. Isso é muito relativizável, né? Nos discursos políticos, ideologicamente, sempre se relativiza. E aí, eu achei essa pergunta maravilhosa, porque por que isso é importante, né? Por que a gente precisa ter? Assim, eu acho que... E aí a gente entende, eu particularmente, né? Óbvio, eu entendo, eu consigo imaginar o porquê disso, mas será que a comunidade, será que a sociedade consegue entender a necessidade que a gente tem de pessoas com aqueles estereótipos que as crianças carregam entre si, para elas poderem entender que o papel delas não está, o destino não está determinado? Sim. Eu vinha até pensando me questionando sobre algo muito semelhante. Quando a gente fala de representatividade, a priori a gente não entende muito ali enquanto criança e tal. Na minha época, acho que era muito mais escasso, apesar dos privilégios que eu tive, né? Mas era professora Manu, por exemplo, ensino médio, ela era negra. Tá, poderia ser só uma coincidência, poderia. Mas foi ela que me inspirou e foi determinante na minha escolha de curso. Professora Esther, que foi minha orientadora da universidade, ela foi a única professora negra que eu tive na graduação. Então, eu acho que foi a partir dessas vivências do não pertencimento e da como que eu posso dizer? Da escassez da representatividade, né? De eu não me sentir acolhida, de ter gerado ali realmente um desconforto, que eu comecei a ver as coisas com outros olhos. E desde que eu comecei a atuar na educação básica, eu acho que sequer eu não tinha ainda parado assim para pensar o quão a minha imagem, só a minha imagem, não falo da minha fala, não falo da minha postura, o quanto a minha imagem ela tem sido determinante em alguns momentos. Eu ainda não tinha conseguido ver com esses olhos, não tinha conseguido. Óbvio que é sempre um prazer você receber os alunos, né?
Nada pessoal, mas a área de ciências naturais é muito mais legal. Você ter a possibilidade de levar os meninos ali para fazer um experimento, né? Mostrar coisas novas e tal. Mostrar o quanto a ciência ela tá presente no dia a dia deles. É muito interessante. Mas elogios aconteciam assim. Nossa, professora, você é muito legal. Nossa, tia, você é muito legal. Mas vinham outros, como por exemplo, tia, seu cabelo é lindo. Tia, você é linda. E aí você se questiona, mas diria isso para qualquer professora que foi legal, que tiraram eles da sala e trouxe ele aqui para fazer uma explosão, um experimento, tá, normal. Mas até eu ia a convite, recentemente, à Feira de Ciências da Escola Crispiniano, e uma aluna me parar e perguntar, tia, por que você prendeu seu cabelo? Solte o seu cabelo. Eu disse, mas tá tão calor. Ela disse, mas solte seu cabelo. E aí eu digo, caramba, um dia a professora Manu, ela foi minha inspiração. A professora Estela foi minha inspiração. E hoje, mesmo que eu não esteja falando sobre representatividade, que eu não chegue para a UNA e diga, é importante e tal, mas eles já me veem com essa figura e eu ainda não conseguia me enxergar dessa forma. Eu realmente não sabia que eu ocupava um espaço de inspiração para os alunos que eu recebo da rede, para as crianças que eu encontro da rede, e principalmente para as meninas, né? Porque também a gente não pode deixar de lado que a ciência, por si só, além de branca, ela é masculina. Ela é branca e masculina. Então, né? A partir do momento que você tem esse contato, né? Que você acaba sendo ali inspiração e representatividade, eu acho que isso diz muito porque é justamente você dando a oportunidade, como você mencionou, de que a criança ela se veja não naquele futuro que ela achava que estava predestinado, né? Mas que possa fazer ela pensar ou sonhar para além daquilo, né? Tipo, há outras pessoas como eu, ou parecidas como eu, que ocupam outros espaços. E eu acho que essa é justamente a principal questão. Porque o quão é difícil, o quanto ainda é mínimo você ver pretos e pretas em lugares de prestígio, né? E normalmente quando você os vê, ele tem passado por um processo tão dolorido, tão humilhante antes, até para que de fato ele consiga ser visto, enxergado. Um exemplo que aconteceu, mas que eu costumo pensar muito, é a questão da doutora Jaqueline, né? A que codificou o Covid. Quando ela codificou o Covid, ela já era doutora. Ela já fazia experiências incríveis, ela já tinha trabalhos incríveis, ela já tinha inúmeras publicações. Mas ela precisou utilizar de um problema gigantesco que estava acontecendo, juntamente com a capacidade que ela tinha, que não era de agora, não foi daquele momento, para ela poder ser vista. Ela já existia, ela já era cientista, ela já era um número mínimo, ela era mulher negra, ela doutora e cientista. Mas ela precisou fazer algo gigantesco para que ela pudesse ser vista. E a partir do momento que ela codificou, que ela foi vista, ela começou a ser valorizada. Valorizada por quem? Pela mídia, pelos políticos, pela sociedade. E por que essa valorização não antes desse feito? Você sabe que eu tenho uma pequena teoria sobre isso, né? Claro que pode ser totalmente conspiratória, né? Não tem nenhuma base acadêmica, nenhum artigo científico sobre isso, mas eu tenho uma teoria. E eu penso, de verdade, que diante de tudo que você falou sobre a doutora Jaqueline, eu acho que o fato de uma mulher preta brasileira, periférica, nordestina, eu acho que ela consegue reunir quase todos os estereótipos que parte do Brasil não acolhe, e grande parte, não é a parte pequena, e grande parte do mundo também não reconhece. E para além de todas essas características, o fato dela estar em um país, em tese, subdesenvolvido, né? A gente já está em evolução, em desenvolvimento, mas a gente ainda tem quem acredite que o Brasil é um país ainda subdesenvolvido. E eu acho que foi muito mais na perspectiva como é que eu posso usar essa palavra, meu Deus? Da surpresa. Como assim?
brasileira, mulher, preta, foi muitos sustos simultâneos. E aí a mídia também se utilizou desta vitória, porque isso, claro, representou uma vitória para a humanidade, para a sociedade, para todas as nacionalidades, né? Foi um grande passo para todas as ações que vieram depois. Mas eu penso que o mundo se utilizou, inclusive da imagem dela, o mundo se utilizou da negritude de Jaqueline também, para meio que se redimir. Eu acho que, apesar de toda e acima de toda a relevância de todo o trabalho que ela já fazia, já existia, esse momento foi muito um momento de... Até a Mattel fez uma Barbie. Então, é o momento que eu aproveito para reconhecer e socialmente eu dizer que eu estou engajada. Então, eu engajei porque é bacana, vamos chamar, vamos... Por que não aconteceu antes? Mas assim, que bom que aconteceu, né? E que bom porque que aconteceu apesar nesse susto. Dos sustos, foi um ganho gigantesco num contexto em que a gente se encontrava, né? Um contexto da pandemia ali. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, as pesquisas ainda estavam sendo desenvolvidas, mas justamente nessa questão do papel dela enquanto representatividade, né? Representatividade para meninas pequenas, né? Teve a questão da confecção da boneca, para graduandas que ainda estavam na faculdade. Isso. Então, assim, a imagem que ela trouxe, né? O peso da representatividade que ela trouxe foi extraordinário. E que bom. Foi ponto de, né? Foi ponto de partida. E que bom. Mas a gente também tem que se questionar do porquê. Só agora. Só agora. Sim, até porque eu visualizo assim, a gente vem de alguns anos que a ciência no Brasil tem sido tirada pra pouca coisa, né? A gente tem visto os cientistas brasileiros sendo tratados como a pesquisa, sendo tratado como se fosse, como se a pesquisa que a gente faz aqui no Brasil fosse menos relevante, né? Então assim, tem um impacto enorme, mas eu acho que uma reflexão interessante da gente trazer aqui também é de a gente não cair nessa ideia de um discurso talvez meritocrático, no sentido de dizer assim, tá vendo? Se ela conseguiu, então qualquer um consegue. E então a gente não precisa de políticas públicas. É só se esforçar. Então a gente não precisa mais de políticas públicas que deem acesso, que ampliem, que reparem. Que reparem. Perfeito, usa a palavra. Exato. A gente não pode deixar cair o exemplo dessa pessoa como se fosse o estopim assim, acabou. Pronto, então agora a gente não precisa mais disso e etc. Até porque muita gente tá fora ainda dessa régua. Muito. A régua que ela está, a régua que ela caminhou a vida inteira. E a Amanda falou isso muito bem no começo, a questão dos privilégios que a gente ainda tem, apesar das dificuldades. E a gente entende que eu vejo, por exemplo, os meus filhos, eventualmente, eles dizem isso, meu filho principalmente. Eu sou negro, mas eu ainda estou no lugar de privilégio. Porque eu sou negro de escola particular, eu sou negro de universidade particular, eu sou negro de mãe com instrução, porque a convivência familiar, o meio determina absolutamente. Né? E aí eu coloco, falando em meio, como é que a escola pública ela pode ser um lugar? O que a gente tem que colocar, professor Levi, na escola pública, ou se ela já tem ou não, para que ela seja um lugar onde a ciência possa acontecer para todos? Novamente, uma excelente pergunta. Eu, particularmente, volto muito no que a gente estava comentando anteriormente, que é essa ideia de, tudo bem, a ciência não é formada somente por o cara branco, do cabelo arrepiado depois de uma explosão. Tudo bem, a ciência não... A gente já entendeu, já chegamos a essa parte. Como a gente faz agora para que esse conhecimento não fique preso aqui e ele chegue na educação básica? Isso. E aí, eu acredito que muito tá aqui com a Jaqueline, com a Amanda e assim por etc. Porque hoje, quando a gente para pensar qual a referência que os nossos alunos têm com relação a ser negro,
de possibilidade. Como é que o livro didático Sim. trata a história? Como é que o livro didático trata o continente africano, por O que é exemplo? que tem ali para ele aprender no dia a dia? Eu lembro, para não ser antiético, não claro. comentando, mas eu lembro de um livro didático que o conteúdo de geografia ele é assim. Sexto ano a gente aprende bases. Climatologia, a gente aprende sobre questão de formação de solo, geologia, a gente aprende um pouquinho sobre os continentes, a formação, Pangeia. Pronto, sexto ano são as bases. Sim. A partir do momento que você entende as bases, no sétimo você entende geografia do Brasil, oitavo a gente vai para América e África, no nono você passa a estudar Europa, Ásia e Oceania. Lembro-me nitidamente de um livro didático do oitavo ano, onde o livro tinha 280... Eu lembro, era 288 páginas, se não me falha a memória, mas eram 288 páginas. Não fale o autor, por favor. Não falarei, mas o conteúdo sobre a África eram 20 páginas. Nossa, dava o quê? Menos de 10%? Menos de 10%. E em aí um a livro escola faz de geografia. como? Como é que a gente traz? A geografia africana não é importante? Porque quando eu paro para pensar em Ásia e Europa no nono ano, é metade, metade. O livro, metade, é só Europa. A gente vai estudar as relações da Europa ocidental com a Europa oriental, que é até uma crise que o pessoal tem às vezes com a questão da geografia, que é, pelo amor de Deus, neste ano a gente estava falando sobre solo e relevo, agora tem que entender o que foi a Guerra Fria, o que está acontecendo aqui. E aí você vê todas essas formações e que, de fato, são muito importantes para a formação do território brasileiro. Então, entender o que foi a Guerra Fria, entender o que são essas dinâmicas políticas é muito importante para a gente entender até a política atual. Mas entender a África não é não importante? Pois é, considerando especialmente a nossa origem Exato. biológica, antropológica, não tem como. Histórica, cultural. Isso. E aí, a gente ainda parte para o princípio. Essas 20 páginas, qual é o conteúdo que tem nelas? Porque se o único conteúdo que eu trago para falar sobre a África, para falar sobre as populações negras, é que os negros foram escravizados, é que os negros eram jogados ao mar, era questões de violência, era que os negros eu lembro disso de uma aula do sexto ano, a gente ficou marcado na minha cabeça, mas eu não vou lembrar agora. Olha que raiva. Na hora que a gente precisa, a gente não lembra. Mas que tinha questões de traição, porque um era o capataz? Não lembro. É isso mesmo. E não é capataz? É capataz. Sim, tipo, sim, a representação do capataz. A representação, isso. E, tipo, eu lembro da minha professora falando sobre essa figura do capataz, que os negros acabavam sendo agressivos com outros negros. O que a gente tá aprendendo? Então, cadê os negros na ciência? Cadê a gente aprender que o Egito foi a principal potência do mundo e a que mais demorou no poder ao longo da história? Cadê a gente aprender as bases da medicina, que as bases da medicina surgem na África? E a gente falar sobre os reinados do continente africano, sobre os reis e as rainhas, né? Houve ali um período de monarquia, havia ali um continente diferente do que trazem hoje de fome, somente fome, miséria, e ali há uma riqueza cultural, de valorização, sim. de questões naturais ali, sim, né? Sim. O continente africano, ele tem riquezas naturais belíssimas. Então, assim, tem muito a ser falado e pouco é falado. E aí, parafraseando uma autora contemporânea, né? Se não é dito, se não é registrado, não existe. É verdade. Se o aluno ele não consegue ter acesso a essa outra perspectiva do continente africano, essa outra perspectiva do negro, do cientista negro, da cientista negra, então ele acha que nunca existiu, que não tem referência. Que não tem referência, não colaborou com nada, que não descobriu nada, que não... Então não dá a ele essa oportunidade de se reconhecer, o processo de reconhecimento. Sim. Por isso que eu digo que é tão difícil um aluno da educação básica ele se reconhecer como preto ou preta. É muito difícil. Porque a escola ela também é um lugar de
represália, né? Ela é um lugar ainda em que acontece muitos casos de preconceito, Ainda é um de lugar racismo, né? Ainda tem esse lugar de exclusão. E a partir do momento em que você não traz essas presenças, né? Essas referências, Sim, sim. então não tem como eu- a criança se reconhecer, né? Eu fico ouvindo vocês falando e de verdade, para mim também é muito difícil. Porque ainda que eu tenha sido mulher, pobre, né? Que todo mundo foi pobre no Brasil, a vida toda. Eu acho que a gente sempre teve uma coisa muito clara. Ou você era rico e era minoria absoluta, ou você era pobre e era todo mundo. A maioria absoluta. Mas você sabe que o fato de ser branca, na minha vida inteira, eu efetivamente nunca precisei pensar sobre o fato de ser branca. É porque, quer queira, quer não, a gente não vai passar pela situação de, ô neguinho, venha cá. Ou, Isso! você não vai passar pela situação da Nunca vivi algo assim. Não, eu vi ao contrário. Eu costumo sempre falar, eu tenho irmãos pretos, eu tenho filho preto. Então, eu acho uma coisa que eu acho muito interessante na minha vida mesmo. Assim, eu comentava isso recentemente com uma amiga. Há alguns anos atrás, eu tinha um grupo de amigos e amigas que eu vivia muito próximo, todo mundo era preto, só eu era branca. Amigos e famílias e parentes deles com os quais eu convivia. Recentemente tem acontecido algo muito semelhante. Então, eu convivo com um grande número de pessoas que são pretos e pretas, e quando a gente está junto, normalmente eu sou a branca, só sou eu. Então, é uma coisa que também me chama a atenção. Que as minhas raízes, apesar de ser branca, a minha vivência, a minha experiência do dia a dia, as minhas relações pessoais, profissionais, técnicas, elas me congregam muito com os negros. E eu comecei a perceber o mundo por uma ótica absolutamente distinta, porque eu jamais precisei me preocupar de ser chamada de alguma coisa que não de galeguinha. Mas não se de sinta polaca. culpada. Porque nós fomos moldados a pensar exatamente dessa forma. E A partir do pior, momento que a gente não dá essa invisibilidade, que trazem essa invisibilidade, que trazem esse apagamento, é para que justamente a gente não se Não questione. reflita, né? Não se questione. Nunca precisei. E isso partiu de mim também, porque eu fui aluna da educação básica. Então, os livros, quando trazia o continente africano, ele não me falava dos reinados, das rainhas, dos reis. Isso, só falava do escravo. Exatamente. Então, eu não tinha como pensar fora da caixa daquilo, porque se você tem ali o professor, que é a figura de autonomia e de conhecimento ali, e a partir do livro didático, ele não trabalha com você numa outra perspectiva, além do que o livro didático está trazendo, então você não se questiona. Sim. E tá tudo bem, mas esse não se questionar, essa invisibilidade, ela é um plano. intencional. Sim. Ela é intencional. O que eu ia falar, tipo assim, o que é pior na minha visão é que, assim, eu acho muito engraçado, porque ao longo de toda a minha vida, eu sempre fui lido como branco, e aí é muito engraçado como parece, de alguma forma, que a história do povo africano, a história do povo negro não é a minha história. Não é o meu... Não se referencia O meu legado nela, também. seu legado. Tipo, é como se fosse algo à parte do que eu vivi. E, assim, obviamente, e aí preciso deixar muito claro que eu não estou reclamando no sentido de... reclamando pra mim no sentido de que eu vou sofrer o racismo, porque eu não vou. Pelo menos na nossa sociedade, no máximo, talvez alguma questão de cabelo, alguma questão a referências específicas. Mas é muito ruim pensar que o povo brasileiro como um todo, se você não vem de uma realidade enquanto pessoa negra retinta, de realmente entender que aquela história ali também é nossa. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, das riquezas da África, a gente está falando da nossa. Quando a gente também está falando das pessoas que foram trazidas para cá, sequestradas para cá, Sim. e
escravizadas aqui, a gente também tá falando da nossa história. Sim. Então, eu não tô aqui... Porque eu acho que meio que cria-se uma mistificação, não sei, de uma ideia de que fulaninho é descendente dos europeus, que eram os donos, ou que eram... Sim. E tipo, meu Deus, nós estamos no Nordeste, em Alagoas... E a gente ainda alimenta essa ideia, né? Assim, então, eu lembro bem que, assim, eu ouvi diversas vezes que, mas você é descendente de espanhóis e italianos. E tipo, ai, que legal ser descendente de italianos e, sabe? Mas, cara, efetivamente, eu sou descendente também dessa quantidade gigantesca de pessoas negras. Eu tenho uma série de vivências, de referências, aí eu falo também biológicas, culturais, sociais, mas que nunca foi me trazido com o orgulho que eu ouvia a reprodução sobre por exemplo, europeia. Uhum. E aí eu acho que é por isso que a gente não se questiona e não ter. Eu já comentava isso, né, com as amigas. Isso, eventualmente, hoje, quando a minha ficha começou a cair nos últimos anos, da complexidade de ser uma branca que efetivamente não é branca pura, porque eu nunca imagino, eu nunca me vi, né, como uma descendente de negros. Eu nunca me vi assim. E eu sou. E eu ainda não consigo lidar com isso, porque eu não sei. Porque eu tenho os meus irmãos pretos, os meus filhos pretos, e tipo, isso para mim é tão natural, mas eu nunca precisei refletir sobre essa naturalidade. Eu não pensava sobre isso. Hoje, vendo vocês falando e outros momentos de fala que a gente tem a oportunidade, eu fico pensando que como professora, eu também reproduzi o cientista branco de jaleco. E reproduzo até hoje, na maior parte das vezes. Inclusive, sem querer cortar sua fala, perdão, mas eu achei muito pertinente e adorei quando a gente sentou pra dizer assim, vou chamar Levi pra dentro dessa discussão, porque, novamente, sempre foi lido como uma pessoa branca. E aí, eu acho que essa é a parte da discussão. A Djamila Ribeiro, ela fala assim, né? Como é que a gente vai debater o racismo? Será que por conta do lugar de fala, quem não é negro não pode debater e tal? Tipo, não, minha gente, é pra gente debater. Porque como é que a gente vai acabar com o racismo? Sim. É importante que a gente traga essa discussão, fale, né? que todo mundo fala, exatamente para que a gente possa... realmente minar essas raízes. Então, quando a gente começa a refletir sobre, peraí, a história africana é minha história, já não é mais a história do outro. É minha. Eu participo disso. E assim, é engraçado pensar... É engraçado, na verdade, é muito problemático pensar assim, é que normalmente essa inquietação, esse desconforto, ele acontece quando você passa por um momento constrangedor, né? Quando você sente ali uma solitude, algo assim. E toda essa bagagem que eu trago, além de ter passado por situações de desconforto, né? Obviamente, eu não aprendi na escola, né? Eu não aprendi na graduação, né? Eu aprendi depois que o meu desconforto ele se tornou tão grande que eu digo, não, deve ter referência. Deve ter alguém que também deve se sentir desconfortável, assim como eu, que passou por algo parecido. E deve ter escrito alguma coisa. E aí você vai buscando as referências a partir do momento em que você se sente desconfortável, né? Você precisa se identificar. Você precisa se identificar de alguma forma. E aí, voltando para a questão da importância do aluno, né, se reconhecer, por isso que eu trago que é muito difícil que esse reconhecimento, por N questões que nós trouxemos aqui, aconteça na educação básica. Isso é muito difícil ainda, porque, por exemplo, eu, enquanto preta, que fui criada ouvindo que era Queimadinha do Sol, até me reconhecer enquanto mulher preta, eu já estava quase que saindo da graduação. Queimadinha do Sol. A gente escuta isso, né? Queimadinha do Sol. É porque eu já estava saindo da graduação. É como se dizer que você é uma pessoa preta, fosse... nível superior. Então, assim, é muito difícil. E, assim, eu paro para pensar
provavelmente, se eu tivesse tido uma representatividade maior, se tivesse me sido discutido mais na educação básica, se tivesse me sido... dado a oportunidade, né? Sim, me Inclusive, apresentado essas referências. Isso me leva para uma outra pergunta. Vocês lembram de algum episódio em que vocês precisaram provar mais, se esforçar mais para mostrar que merecia ou aquele lugar, ou se esforçar mais para mostrar que era mais inteligente, ou, enfim, você é uma pessoa preta, ou você é uma pessoa descendente de preto. Então, você passou por experiências, e aí serve para os dois, né? Passaram por alguma experiência em que esse momento, né? Veja esta inquietação. Não vamos ser antiéticos. Não falaremos nomes. Eu não diria que foi que eu tive que provar, eu acho que foi que eu tive que me defender, né? Não que eu tive que provar que eu era capaz, que eu acho que pelo fato de já estar no ensino superior, já dizia muito, né? E foi um período em que eu já estava quase que no final da graduação. E como todo final da graduação, a gente precisa apresentar o TCC. Obviamente. E eu lembro que nesse período, meio que havia uma pressa. Olha, vocês vão procurando um orientador de vocês. Comece a fazer TCC, que já está acabando, não sei o que, não sei o que. E eu, meu Deus, nada contra, é uma minha área, mas vou ficar só no laboratório, catando planta, o tempo todo no ar-condicionado, sendo que todo mundo da minha sala vai fazer isso. Não quero. E comecei a me questionar sobre o que eu poderia fazer. E eu lembro que nessa época minha mãe tinha acabado de apresentar a dissertação de mestrado dela, e ela fez um eixo dessa dissertação num projeto da Luiz Alberto, da escola aqui, quilombola. E eu fiquei fascinada. Eu digo, educação quilombola, é isso. Cheguei no outro dia muito animada. Professora, já sei o que é que eu vou fazer no meu TCC. Claro, meu curso é licenciatura. Claro, professora de educação. Né? Educação quilombola. Eu senti na feição dela que ela... sabe? O choque que ela sentiu. E eu super animada, ela disse, querida, o TCC, ele fica aqui na universidade e precisa ser um trabalho que contribua para o curso. Ai, meu Deus. E assim, aí era uma sexta-feira, 11 horas da manhã, eu já desesperada, porque na mesma semana eu tinha encontrado com aquela professora preta que eu tive na universidade. Sim. E parei ela no corredor e disse, olha, professora, não é um convite. Mas eu estou afirmando que você será a minha orientadora. Eu não estou perguntando se a senhora aceita. Eu estou, não, querida, tudo bem, tal. Graças a Deus, porque se não fosse ela... Quem seria? Eu não faço a mínima ideia de quem seria. Quem embarcaria esse projeto? E eu coloquei isso tanto na minha cabeça de que ia ser sobre a educação quilombola, que eu não conhecia ninguém que eu pudesse falar com propriedade, além de já ter investigado o currículo dela e saber que ela tinha total condição de me orientar. E aí eu lembro que eu fui para casa e mandei um e-mail para ela, e eu passei o final de semana inteiro chorando e me questionando, meu Deus, e agora? Sobre o que eu vou falar? E aí eu lembro que na segunda de manhã ela me respondeu, aí perguntou, você vai estar na universidade na terça à tarde? Eu digo, vou. Ela, então, encontre comigo. Eu, tá certo, encontrei com ela, expliquei a situação, o que tinha acontecido, eu disse que chorei o final de semana todo. Aí ela olhou pra mim e disse, tá com tempo? Eu digo, tô com tempo. Então, senta aqui. E a gente passou de 1 da tarde às 5h30, procurando legislação, inciso, decreto, parâmetro, o que fosse que defendesse o quão também era importante eu, enquanto docente, ainda que bióloga, mas docente licenciada, falar sobre as questões étnico-raciais. E o que respaldou o meu TCC, que foi sobre essa discussão, foi justamente a Lei 10.639 de 2003, né? Que ela fala da obrigatoriedade do ensino, história e cultura africana e afro-brasileira. Então, não era eu que estava dizendo,
Sim. Havia uma legislação que falava o quão é importante discutir isso na educação básica. E algo que me choca até hoje é porque lá na lei, né, diz assim, especialmente nas disciplinas de arte, história, literatura. É especialmente. Mas não unicamente. Unicamente ou exclusivamente. Isso não Inclusive- anula a importância da discussão nas demais Sim, disciplinas. claro. Inclusive, essa seria uma das partes que eu retificaria da lei, porque quando a gente faz esse tipo de especialmente, eu entendo qual o propósito que ela tá tentando dizer, mas realmente ressoa muito nesse local de que parece que essa discussão é uma discussão restrita. Parece que é uma discussão restrita de história, da gente de humanas, né? Sim. Eu vou bater nessa tecla de novo. A gente já é mal visto como ciência. A gente mal... já mal não casado. identificado, Mas- né? E possivelmente a professora em questão deve ter pensado que não seria algo tão relevante ou que não agregaria exatamente porque não vê como ciência de verdade. E ainda arrisco dizer que ela não sabia nem que a lei existia. Muito capaz. E é esse o ponto que traz outra questão muito importante. Que tipo de profissionais Sim. a academia está formando? Que tipo de docentes a academia está formando? Essa discussão, ela está acontecendo porque é transdisciplinar, Isso. total, né? É social e está totalmente atrelado ao nosso país como um O todo, currículo né? tá dentro do... Não tem como tirar do currículo, né? É uma coisa... E assim, Clara. não é porque a gente quer, porque é preciso, porque é mimimi. Não é porque existe. Se existem leis e parâmetros, foi justamente na tentativa de tentar reparar. Isso. Até porque, antes de ter lei, não se falava de jeito nenhum. Com a lei, nós temos dificuldade, imagina a ausência dela. Com a lei, nós temos 20 páginas do livro de geografia. Nós temos, com a lei, menos de 10% de um livro de geografia, imagine outros livros. Então, assim, é muito complicado, né? E você levar em consideração que nós somos a maioria da população brasileira, né? Nós, de acordo com o IBGE, nós somos Sim, 56%, sim. né? Menos de 30% conseguem chegar à universidade pública, né? Sim. Pós-graduação, Menos enfim. ainda. 15% conseguem chegar à academia. Uhum. Então, assim, não é à toa, não foi à toa que essas leis foram feitas, né? Foi justamente com o objetivo de tentar minimizar, Sim. né, essa escassez, essa invisibilidade, essa exclusão, Sim. esse apagamento, né, do povo negro, da população negra. Eu saio da oportunidade da sensibilização e vou para a obrigação necessária de se falar. E aí, isso assim é um assunto que mexe muito comigo, né? Para mim é um canal de descobertas, assim. Eu fico ouvindo vocês falarem e eu fico aprendendo assim horrores. Eu acho que eu vou demorar muito tempo, se um dia eu chegar perto, de conseguir construir um relato tão alinhado com uma verdade que nunca foi minha, né? Então acho que é por isso que eu fico tão encantada vendo e ouvindo essas discussões. E esse ano, por exemplo, nós tivemos no país inteiro centenas de municípios. Nós temos aí pouco mais de 5.600 municípios no país, e nós tivemos centenas de municípios que devolveram recursos para o governo federal, porque eles precisavam ter na sua legislação, nas suas informações técnicas, o levantamento da população negra das suas escolas, né? daqueles alunos. E é lei 10.639, não é de agora, e a gente, até agora, até este ano, em 2025, nós ainda temos a maioria do Brasil sem registrar a sua conformação étnico-racial na educação básica. Como é que a gente faz política pública sem dados? Posso me Por atrever, favor. até ser um pouco mais atrevido? Eu brinco que, assim,
eu acho que o maior desafio que um professor de geografia tem na vida é fazer os alunos entenderem que a África não é um país. Que a África é um continente com 53 países. Essa é a realidade que a gente tem. A gente parte deste local. A Amanda sabe, eu tenho uma brincadeira que todo começo do segundo semestre eu faço com os meus alunos, que é assim. Eu levo várias paisagens. Então tem paisagens na neve, tem cidades riquíssimas, são várias paisagens. E a brincadeira é que eles têm de adivinhar de quais continentes cada imagem é. Então, eu dou as opções, né? As opções Meu Deus, imagino. então, tem, né, África, Ásia, Europa, Oceania, tipo, todas as opções. E aí a gente tem várias e várias imagens. E é sempre muito clássico de se destacar que as únicas imagens que os alunos veem como sendo da África são sempre as mesmas. Aquelas que você vê pessoas na miséria e toda essa na fome, seca, você bota um deserto. E o plot twist é que todas as imagens são da África. Tipo, a gente nunca saiu da África. Então, você tem desde os estádios na África do Sul, as pirâmides do Egito, a neve, e aí por etc. E é essa a realidade que a gente tem. A ausência total de um conhecimento que deveria ser elementar. Mas que foi apagado intencionalmente. Sim. Sim, de um país que veio de políticas públicas para o embranquecimento populacional. Sim. Né? Então, o surgimento das favelas, a questão da falta de investimento, que a gente pode trazer essa discussão até para hoje em dia, de como as comunidades são tratadas até hoje pela política pública. Dos serviços, né? Que os serviços, eles não chegam de forma igualitária. Mas a violência chega. Exato. A violência do Estado, não tô nem falando, tô falando da violência estatal. A violência estatal chega. Eu estava vendo uma matéria que tratava que de 14 a 29 anos, o maior índice de mortos, né, de homens mortos são os pretos, nessa faixa etária. Primeiro, né, homens de modo geral, mas os negros em maior proporção. E a discussão era, eles estão no auge da sua... Falando socialmente, falando da pirâmide humana, né, da pirâmide social, eles estariam no auge da produção humana. Eles seriam o corpo de trabalho do Brasil e eles estão sendo mortos. Eles não têm formação, eles seriam os que conseguissem sobreviver, na sua maioria, trabalho braçal, e além de eu ter uma construção de um trabalho subhumano para a maior parte deles, eu ainda tenho a destruição desse trabalho pela morte, porque o acesso dessas pessoas aos processos de proteção, às leis, né, aos regimentos, e ainda é tão escasso que, ainda que eu tenha negros e brancos favelados, por exemplo, eu nunca vou conseguir deixar de perceber que até na favela essa diferença ainda é muito grande, porque o negro ainda que o indivíduo branco, o homem branco, seja um favelado, ele ainda consegue ter o privilégio de ser branco e não ser morto só porque é negro. Eu trabalhava em uma escola aqui no município. E aí eu lembro de um aluno que ele não ia de mochila para a escola. Ele não ia de mochila e foi essa discussão, porque a gente falou, se é uma mochila, a escola dá, não tem problema. Não, eu não quero uma mochila, porque todos os dias, se eu vim de mochila pra escola, eu vou ser parado pela polícia. Nossa. Eu vou ser parado, porque se eu venho de mochila, eu vou ser revistado. Então, pra mim não levar um baculejo, eu prefiro trazer o livro na mão, porque aí eu não represento um perigo. Você sabe que o meu filho, aos 14 anos, ele saiu de casa para ir para a praça. E a rua que a gente mora tem poucas casas. Quando ele saiu para ir para a praça, mais ou menos uns 50 metros à frente dele, tinha um rapaz branco. Talvez a mesma idade, 15, 16. E eles estavam basicamente com as mesmas roupas. Jovens, bermuda, camiseta, jaqueta e tal. E aí, eu moro do lado da delegacia. Naquele momento passou um camburão. E o camburão parou ele e fez o baculejo no meu filho, porque ele era preto. O da frente não passou pelo processo.
E eu lembro que ele não teve coragem de me dizer. Tema sensível. Ele não teve coragem de dizer porque, obviamente, ele era um jovem e ficou envergonhado, né? E depois de muito tempo foi que ele comentou isso. E eu fiquei revoltadíssima, né? Porque, claro, esse foi mais um dos episódios de racismo de um jovem de 14 anos que ia à praça. Mas, assim, não era um jovem de 14 anos que ia à praça, porque os dois jovens que estavam na rua tinham aproximadamente 14 anos e possivelmente ambos estavam indo à praça. Mas o meu filho é o negro da história, então ele recebeu a revista da polícia. Então, se fosse o caminho da escola, ele iria para a escola ainda? Quando é que a gente vai... quanto tempo mais a gente vai levar para compreender a gravidade desse processo de exclusão? É muito tempo. Assim, eu acho que a gente ainda... E eu estou falando recente. Isso é recente. Então, bom, que eu não me apegue a esse sentimento, vamos seguir. Eu tenho uma pergunta para vocês. Na escola, como é que eu faço para que o meu colega de trabalho... Porque você sabe que tem isso, né? O seu colega de trabalho, ele é branco, muitas vezes, na maioria pelo menos, isso é estatística, ele é privilegiado na estatística, na maioria das vezes. Como eu fazer para o meu parceiro de trabalho perceber a importância de trazer esses temas e de ampliar o acesso a esse conhecimento para os meus alunos? Bom, acho que a primeira pergunta a se fazer ao seu colega é se ele está disposto. Porque tudo parte do estar disposto. Você está disposto a falar sobre, a conhecer mais sobre, a ler mais sobre? Se a resposta fosse sim, pode ter certeza que meio caminho andado já fui. Concordo, até porque, pronto, é uma coisa que a gente tinha conversado antes. Quando você começa a tentar fazer uma educação antirracista, você vai começar a aprender do comecinho que basicamente toda a nossa formação, como ela é praticamente toda europeia e americana, você vai ter que reaprender muita coisa. Então você vai pro começo, pra base de muito conhecimento. Que tudo é racista. É bem isso. Inclusive você, na maioria das vezes, foi formado por uma academia racista. Sim. Por uma academia que vai entender que certos conhecimentos não são relevantes. Que não são relevantes academicamente falando. Ela invisibiliza e fortalece, corrobora pro apagamento, que consequentemente também está fortalecendo o racismo estrutural. Mantém vivo uma estrutura. E aí eu acho que a minha pergunta é um pouco polêmica. Eu até vou tentar fazê-la da melhor forma possível. Será que todo mundo que está lá tem essa consciência? Eu sei que alguém deve ter. Mas será que todo mundo que está lá tem essa consciência? E eu sei que todo mundo é uma expressão muito forte. Todo mundo é muita gente. Amanda, passou. Fica à vontade. Nem é... Nossa, agora é coisa. Mas é porque, assim... A questão, talvez... Sejam duas. Eu vou separar em 3 categorias. Tá. Eu acredito que nós temos os professores que têm consciência e que estão engajados, que querem fazer alguma coisa, e de todas as disciplinas, e que vão trabalhar com relação à temática antirracista, assim, por etc. Nós temos essa categoria de professores. Nós temos os professores que são aqueles que são declaradamente, não vou dizer racista num sentido de ser ofensivo com o aluno, sim, mas que vai visualizar como não relevante essa discussão, ou como mimimi, ou como não interessante, como não faz parte da minha disciplina. Novamente, volto para por que eu retiraria isso dessa lei, dessa questão do especialmente. Porque muitas vezes a gente de humanas fica com o encargo de ter essa discussão, e é como se as outras disciplinas não tivessem a necessidade de ter a discussão antirracista, como se não fizesse parte. Mas
Para além disso, eu acho que a gente tem um terceiro tipo de professor, e que, em parte, é o que mais me assusta, por incrível que pareça, que é o professor que ele quer trabalhar, mas ele não quer aprender mais sobre o assunto. Uma categoria interessante. Fale-me mais. Eu acho muito interessante, porque volta para o ponto que a gente trabalhou antes. Quantas vezes, quando a gente vai trabalhar projeto da consciência negra, por exemplo, projetos com relação à valorização de pessoas negras na escola, e lá no meio a gente não tá reproduzindo, atuando, ou fazendo mais alguma coisa racista no meio? Quantas vezes a gente vai trabalhar inclusão? Não vou nem falar somente sobre o racismo, mas vamos pensar em inclusão, porque no modo geral. Mas quantas vezes a gente vai trabalhar a inclusão na escola, e dentro desse trabalho da inclusão na escola, a gente não está reproduzindo? Porque o profissional, ele quer trabalhar, mas ele não quer estudar sobre o tema. Ele não se preparou para aquilo. Ele não tem consciência de que aquilo não é suficiente. E que, em partes, eu julgo dizer que talvez seja até uma questão maquiada. Porque, muitas vezes, o que a gente vai ter é o seguinte. Você tem um profissional que ele quer trabalhar aquela temática porque talvez numa fotografia seja legal, porque talvez saia em um determinado momento ali numa exposição, mas que na prática talvez ele pense igual ou pior ao professor que imagina que aquela discussão não é relevante. Então ele trabalha de qualquer jeito. E aí volta para a ideia. Se um professor de geografia vai trabalhar a África e ele vai continuar trabalhando na perspectiva do olha o negro, coitadinho, o bichinho, ele foi escravizado, a gente tem que ter pena dele. Ele está reproduzindo uma história de sempre. Ou seja, se o professor de geografia usar aquele livro que tem 20 páginas sobre a África e ele só representar as 20 páginas, ele está perpetuando. A forma como ele está representando, ele só vai estar perpetuando. Qual foi a mudança que a gente teve? Porque a questão, talvez, não seja apenas falar sobre a África, falar sobre o povo negro, falar sobre a população preta no Brasil. A discussão talvez seja como essa discussão está sendo feita. Porque essa discussão, talvez, ela já vem acontecendo pouco, mas do pouco que ela está sendo feita, como ela está sendo feita. E aí, a gente está priorizando a quantidade ou a qualidade. Porque se for para a gente estar priorizando a discussão sobre a África, priorizando a discussão sobre a população preta, ainda de um local de vitimismo, ainda de um local de pequenez, no fundo, a gente só está reforçando os estereótipos. A gente não está evoluindo. A gente não está evoluindo. A gente só está perdindo. E o 20 de novembro, né, ele não é o único momento. E ele não garante a discussão, né, a grandeza da discussão no que tange mesmo que traz o currículo, né? Sim. Não é para ser uma discussão feita só no mês de novembro, né? Os casos de racismo não acontecem só no mês de novembro. A população preta, né, os meninos, não são só mortos no mês de novembro, né? Questão de classe social, de desigualdade, né, de marginalização, acontece o tempo todo. Né? E por que também não levantar, né, todas essas discussões e as problemáticas que trazem, ainda que seja no mês de novembro? Porque quando a gente fala da consciência negra, não é do realmente colaborou para o Brasil, né? Eles trouxeram a capoeira, trouxeram o acarajé, trouxeram a cocada. Não é sobre isso. É sobre isso também. Porque é importante a gente conhecer o quão de influência, né, os povos africanos trouxeram para a identidade do nosso país. Isso é totalmente importante, né? É necessário. Mas também é importante trabalhar numa outra perspectiva, porque a escola ela tem que se reconhecer também como um lugar que reproduz racismo, preconceito, que de repente não acolhe os estudantes pretos e pretas que tem, né? E não trabalha nessa perspectiva de valorização. De mudança. E aí, quando eu pergunto se a ciência tem cor, a escola, qual seria o papel da escola em contribuir para a alteração da cor dessa ciência? Primeiramente, questão curricular, né?
E não sou eu que estou dizendo, não. Né? BNCC tá aí para isso, PNE tá aí para isso, LDB tá aí para isso. Não é a Amanda que está dizendo, não. Né? É a partir do momento em que a escola, principalmente a gestão, ela se apropria, né, do mínimo. Sim. Que é o mínimo. Sim. Se, em tese, o intuito de tudo isso é que o Brasil ele tem uma educação igualitária, em que todo mundo esteja trabalhando na mesma perspectiva, né? Já que são documentos que dão direcionamento. Sim, sim. Eu acho que, em primeiro momento, é isso, né? E também a questão de se perguntar de que forma trabalhar, a partir de que referência, qual o conhecimento do professor e o livro didático, não tem como. Realmente não tem como, porque é um instrumento norteador. Certamente, se você tivesse um livro didático que não trouxesse somente 20 páginas... Obviamente, você refletiria muito mais, teria a oportunidade de conhecer seria trabalhado muito mais, seria discutido muito mais, seria conhecido muito mais, tudo seria muito mais. Você sabe que, assim, eu estava querendo muito, nessa discussão nossa de hoje, trazer ainda, aprofundar um pouco mais também a fala sobre as meninas pretas na ciência, né? Daqui a pouco o nosso tempo está terminando e eu percebo o tamanho desse assunto, cara. Quantas coisas, quantas camadas a gente precisa falar para poder chegar naquele ponto que, eventualmente, a gente considera esse ponto é importante. Vamos falar sobre isso, mas para eu chegar a falar sobre isso, quantas outras coisas estão permeando? Se eu não falo que a escola, preste atenção, na BNCC, se até a LDB, que é tão antiga, ainda tem dificuldade de ser compreendida e usada na sua essência, falar de meninas e mulheres na ciência começa a aparecer para mim uma pauta, eu não vou dizer pequena, né? Não é essa palavra, mas ela passa a ser uma pauta secundária nesse momento, porque compreender que a nossa ciência ela é europeia, compreender que a nossa ciência ela é americanizada, que as nossas produções só têm sentido se eu pensar numa science da vida, numa nature da vida, e elas têm sua relevância, mas eu vou passar a minha vida inteira contando a história do Brasil, da população brasileira, construída, né, pelos nossos pretos, vamos dizer assim, já que essa é a nossa pauta. E enquanto essa história dos nossos pretos, dos nossos negros, nossas pessoas que produzem o conhecimento brasileiro, enquanto isso não for registrado, formalizado numa revista externa, não vai ter valor, isso me preocupa de um modo que eu sinto hoje, né, considerando o nível educacional em que eu cheguei, que está faltando várias coisas, várias camadas nessa formação. Né? Então, até onde a minha formação me levou, eu não tenho hoje uma referência, por exemplo, de uma negra que tenha doutorado em fungos. Você já se questionou se há? Ou está se questionando agora a partir dessa discussão? Quantas pessoas são formadas em fungos? E aí você compara, né? Tipo assim, é aquela história do... Quantos juízes federais a gente já teve? E aí... Isso. Quando foi que a gente teve uma juíza negra? Isso. Né? Tipo... Esses locais de acesso, e aí sobre a questão da possibilidade de sonhar, a gente acaba meio que voltando para esse local. Tipo, gente... É muito triste ver que, nos últimos anos, o Brasil tornou essa discussão uma discussão realmente a partir de uma perspectiva de como se fosse algo de mimimi ou de vitimismo. Porque quando você pega para a realidade material, quantos presidentes a gente teve no Brasil? Quantas deputadas mulheres negras nós temos no Brasil? E será que essas mulheres não estão se candidatando? O que está acontecendo? Será que o povo brasileiro consegue olhar para uma mulher negra e encontrar nela representatividade e confiança? Porque eu acho que é muito isso. Sim. Eu acho que o mal do racismo principal talvez seja esse, porque
quando a gente categoriza as pessoas pela cor, então você está dizendo que essa pessoa tem capacidade de fazer tal coisa e essa não tem. Será que o Brasil enxerga que a mulher negra tem capacidade? E aí são duas categorias, né? Porque não basta ser preta, você também é mulher. Também é mulher. Você também é mulher. Então, são categorias pesadíssimas, né? Se a figura é um homem branco do cientista, então Sim. a mulher negra, ela tá sendo excluída 2 vezes. Sim, sim. Exatamente. E eu fico muito feliz com essa fala que nós fizemos sobre a Jaqueline, porque aí eu acho que a gente quebra um paradigma, assim, fortíssimo. Então, Total. se hoje eu tenho uma boneca da Mattel, da Jaqueline, é muito mais fácil para eu representar para essa menina do que simplesmente, e ela inclusive de jaleco branco, né? Sim, totalmente. Sim, a gente está caminhando para o fim, infelizmente, né? Assim, ficaríamos horas falando sobre esse isso, assunto. sabe? Porque é um assunto que tem, como eu disse, diversas camadas. Quantas falas eu pude ouvir e quantos momentos eu precisei ficar refletindo enquanto vocês falavam. E de verdade, eu espero efetivamente que a gente consiga que não só esse espaço de discussão, mas vários outros sejam criados. E quem sabe a gente faz isso de novo, né, outra vez, mas uma vez com mais profundidade, se é que é possível. E eu vou pedir a vocês, assim, com muita tristeza no coração, agora, que coloquem a sua mensagem, sua fala de encerramento, quando a gente fala sobre ciência, sobre cor de ciência, sobre educação básica. O que vocês não gostariam de sair daqui sem falar? Comecei, amigo, eu lhe dou a honra de finalizar. Essa responsabilidade, começar a finalização. Que eu ainda tô aqui, ó. Absorvendo, mas eu concordo plenamente. A gente debateu hoje sobre muitas coisas e perceba, parece que a gente abriu várias portas. Sim. E a gente não conseguiu fechar nenhuma. Sim. E eu sinto que realmente debater sobre a educação antirracista no Brasil é meio que isso. É a gente debater sobre portas que estão abertas e que a gente ainda não fechou nenhuma. Eu vou reiterar esse ponto. Para mim, isso é educação brasileira antirracista hoje. São portas abertas que a gente ainda está estudando. É um início ainda, um início extremamente promissor, mas ainda é um início. Sim. E que a gente precisa de muitos professores ainda engajados e cada vez mais engajados nesse assunto. Para finalizar, eu acredito que a minha reflexão é essa, assim. Se você é professor, se você acredita na educação, saiba que a educação não é só você abrir o livro e reproduzir aquilo que está no livro didático, do começo até o final, mas é refletir sobre quem é o seu aluno, quem está na sala de aula com você, com quem você está compartilhando esse espaço 1, 2, 3, 4 horas na sua semana. E o que é que pode transformar a vida dessa pessoa? Eu amo a educação, gente. Eu sou uma pessoa muito apaixonada mesmo pelo que eu faço. Não porque eu acho que o professor hoje tem uma vida tão fácil. Não. Mas porque eu acho que aquilo que a gente faz realmente muda vidas. Falo porque mudou a minha vida hoje. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é porque a educação me trouxe até aqui. Eu amo a educação. E se nós tivermos professores que consigam entender isso. E não tô colocando num ponto de que eu já consiga, não, tá? Eu tô em processo. Estamos em processo. Como eu falei, são portas abertas e que a gente vai descobrindo novas coisas todos os dias. Mas se a gente acredita que a educação tem esse papel de transformar vidas, é isso. Meio caminho tá andado. Meio caminho tá andado. Amanda. Foram muitas coisas discutidas que trouxeram mais inúmeras questões a serem pensadas, questionadas, que me fizeram refletir também de que eu ainda estou muito distante, né, que eu ainda preciso tanto me policiar, mas também quanto que me enriquecer de referências, né, de outras pessoas. E o quanto eu também me sinto um tanto que responsabilizada, né, de tentar também ofertar de alguma forma esse pouquinho de conhecimento que
que eu tenho, que foi gerada a partir do meu desconforto, a partir das minhas vivências, né? Mesmo que ainda sendo uma mulher preta, que está longe, por assim dizer, de estar contemplando tantas categorias, né? Porque mulher preta, professora, Sim. mãe solo, são Sim. muitas categorias, mas eu também reconheço que tem tantas outras mulheres pretas, né? Questão de vulnerabilidade, sem condições básicas, e quando eu digo sem condições básicas é moradia, água, saúde, lazer, educação. Então, assim, eu sou uma mulher preta privilegiada, mas é importante frisar que o meu desconforto, ele foi importante nesse processo, porque ele me fez sair dessa bolha e começar a ver essas outras mulheres, né, que estão tão distantes da minha realidade, por assim dizer. E que você pode contribuir, né? De alguma forma. E a melhor forma de contribuir com isso é justamente pela educação, né? Foi através da educação que vejo o quão eu tenho de peso hoje para as alunas da educação básica, no que se refere à aluna preta, à aluna que vem de escola quilombola, que às vezes nem se reconhece como quilombola, ou nem sequer sabe do porquê mora numa comunidade quilombola que de fato é um quilombo. E assim, são coisas que parecem mínimas, mas que a partir do momento que você dá um direcionamento, que você dá uma resposta, que inclusive pode ajudar no processo de identidade, de reconhecimento, eu acho que você já está contribuindo muito, porque a partir do momento em que você propõe, né, que você proporciona ao aluno esse lugar de fala, de reconhecimento, de orgulho, meio caminho andado já foi. E assim, trazendo no quesito de professor, eu acho que, infelizmente, ainda as nossas formações, né, elas são muito defasadas. É um problema que precisa ser sanado, mas que dentro da academia, né, das vivências que a gente tem com as pessoas com que a gente convive, a gente percebe que ainda é muito escasso que os nossos amigos tenham propriedade, que tenham, ainda que um conhecimento mínimo para falar sobre a temática e, consequentemente, de tratar dessas discussões na escola, porque não é só sobre falar sobre o racismo, mas é sobre falar sobre todo um contexto histórico, né, que ainda respalda diretamente no nosso dia a dia. Então, assim, há muitas camadas, né, inúmeras camadas, e eu acredito que realmente é aos poucos, né, de pouquinho em pouquinho, cada um fazendo a nossa parte, né, tentando contribuir de alguma forma, que a gente vai tentar ir caminhando para, ao menos, tentar minimizar essa desigualdade. E a ciência boa, né, a ciência de verdade é aquela que é plural, né, aquela que acolhe a diversidade. Então, inclusiva. Entendendo que todo mundo contribui. Sim, todos contribuímos. Muito obrigada, de verdade, a gente por esse momento riquíssimo. Vou para casa pensando em muita coisa. E é isso, muito obrigada. Nós estamos encerrando mais um episódio incrível do Ciência Básica. Continuem levando a ciência pelo mundo. Até o próximo episódio.